Fala galera, professor Carlos Eduardo na área. Eu estou muito feliz em iniciar mais um isolado de língua portuguesa. Todos os isolados que nós estamos fazendo aqui no Concurseiro Moçoroense têm ficado para a história. Nós temos os resultados aí dos alunos passando em concurso público, nas cabeças, fechando língua portuguesa. Aluno que antes acertava 3 questões de língua portuguesa, acertando 10 de 10. Alunos que acertavam 4, 5, fazendo 15 questões de 15 no concurso da Prefeitura de Mossoró, né? Então é uma maravilha, os frutos dos isolados são muito bons. E é isso aqui que nós veremos com todos vocês que fizeram a matrícula. Meus queridos, muito obrigado pela confiança. Nós sabemos que eu acho que não tem ninguém assim vivendo muito folgado financeiramente, digamos assim. Todos nós temos nossos compromissos, temos contas, né? Principalmente a gente que vive nesse mundo de concurso, é uma inscrição, é um curso que compra uma coisa ou outra, e mesmo assim vocês fizeram um esforço para comprar meu isolado. Então, desde já, eu externo aqui toda a minha gratidão para vocês. Vou me apresentar um pouquinho, né? Como vocês já sabem, meu nome é Carlos Eduardo. Eu sou professor de língua portuguesa aqui do Concurseiro há mais ou menos 3 anos, 4 anos, né? E venho trabalhando nas turmas preparatórias para concursos e também para a galerinha que vai fazer o IFRN, né? Nós também trabalhamos aí com os adolescentes, que é um público mais diferente, digamos assim, inclusive muito bom também de se trabalhar. Meus queridos, eu sou formado em letras, né, na UERN, letras, língua portuguesa, foi a minha faculdade, e eu também tenho um mestrado também pela UERN em letras, língua portuguesa, no âmbito de sintaxe, né? É minha área de especialização, é a sintaxe da língua portuguesa. Então, esse sou eu, queria muito, muito conhecer vocês, né? Se fosse o presencial, eu ia pedir para cada um se apresentar, falar o nome, de qual cidade está falando, pena que nós não podemos fazer isso aqui. Galera, é o seguinte, ó, deixa-me conversar com vocês, ia ganhar um bolinho de pote, né, no online a gente não ganha bolo de pote, no presencial ganha, mas no online não ganha não. Meus queridos, é o seguinte, deixa-me conversar com vocês, alguns aspectos iniciais que eu gostaria que vocês levassem por todo o curso. Gente, quando nós fazemos um curso, um isolado de língua portuguesa, sobretudo, é normal ou é esperado que o público seja formado predominantemente por pessoas que tenham muita dificuldade em língua portuguesa. Não à toa, essa pessoa está fazendo o isolado em português do zero. Se a pessoa já tem muita facilidade, ela não se interessa muito por aprender em um isolado, ela já vai pegar o mais avançado, digamos assim. Então, eu vou explicar aqui, gente, para vocês, pressupondo que realmente vocês estão começando do zero, certo? Eu vou explicar aqui como se você estivesse começando do zero mesmo. Por que que eu digo isso? Porque às vezes, galera, aquilo que é muito fácil para você, para um colega que está assistindo, pode ser uma dificuldade imensa, né? Eu não esqueço nunca uma aula em que eu estava dando, e aí uma aluna perguntou, professor, mas o que é um hiato? E a outra, né, meio zangada, disse assim, pelo amor de Deus, como é que a pessoa faz um concurso e não sabe o que é um hiato? Gente, isso pode acontecer, é normal, certo? Eu não quero que, se você já tem um conhecimento avançado, que você despreze o colega que está começando agora. Você que tem um conhecimento avançado, um dia já esteve no zero. Então, respeite o processo do seu colega. Eu já estou dizendo isso para a gente evitar comentários. Ah, mas isso é muito fácil, isso é muito bobo. Não, não existe dúvida boa. Outra coisa, você só vai aproveitar um isolado se você tirar dúvidas comigo, gente. Você tirar dúvida, professor, eu não entendi. Professor, repita. Professor, fale mais uma vez. Professor, dê um exemplo, né? Muito bem, minha amiga, e nem é para ter vergonha. Show de bola? Então, se você tiver uma dúvida, por favor, me pergunte. Não saia da minha aula com dúvida, gente. Não saia. Porque essa dúvida que você guarda pode cair lá na sua prova. Ó, eu fiz um concurso há pouco tempo, em uma aula de uma disciplina, que era uma disciplina de legislação, eu fiquei com uma dúvida. E eu, como a turma já tinha entendido, tive vergonha de perguntar. Fiquei caladinho na minha. Sabe o que foi que aconteceu? Caiu na prova. A questão que eu fiquei com dúvida caiu na prova e eu errei.
Se eu tivesse perguntado em sala de aula, aquela questão tinha somado no meu concurso público, né? Pois é. Então, se eu tivesse perguntado, eu não teria errado. Então, que isso não aconteça com você, gente. Olha, tem dúvida? Pergunta. Mulher, não diga isso não. Que raiva, beleza? E eu já queria também, pessoal, falar um pouquinho sobre isso, aproveitando o comentário da Nara, né, que é minha amiga, conheço aí das turmas presenciais, gente boa. Meus queridos, é o seguinte, olha, o cérebro, ele está bem atento àquilo que nós dizemos. Se português toda a vida foi a sua pedrinha no sapato, se você tem uma barreira com português, comece hoje quebrando essa barreira. Olha, eu estou fazendo isolado e agora eu vou aprender. Agora vai dar certo. Eu tive dificuldade até ontem, mas a partir de hoje eu vou aprender. Comece a pensar positivo. Por quê? Porque essa positividade ajuda pra caramba a sua mente, beleza? Professor, hoje já é o primeiro encontro e o senhor vai fazer o quê? Ó, hoje eu quero fazer um encontro como eu combinei com vocês. Está lá no cronograma. Vocês receberam um cronograma com a sequência de aulas, sim ou não, galera? Receberam? Receberam, né? Então vocês viram que lá no cronograma tem o que hoje? Uma mentoria de língua portuguesa. O meu objetivo hoje, gente, é fazer com que você saia daqui com o seu cronograma de estudo feito de língua portuguesa, com uma estratégia de revisão que você vai fazer semanalmente, uma estratégia de revisão, e além disso, eu quero que vocês conheçam os principais perfis das bancas. Então, eu quero que você conheça a FGV, o que a FGV mais cobra, o que é que você não vai precisar estudar. Eu quero que você conheça a IDECAN, eu quero que você conheça a IDIB, eu quero que você conheça a FUNCERN, eu quero que você conheça a COMPEV. Esse é o meu objetivo, beleza? Então, eu vou projetar aqui o PDF para vocês, para a gente começar a trabalhar. Beleza? Então vai ser um encontro de orientação. Eu prometo que eu não vou tomar muito tempo de vocês, não. Beleza? Tem umas questões para fazer também. Vai dar tudo certo. Vamos lá. Meus queridos, está aparecendo aí para vocês? Tá? Sim ou não? Tá, né? Ó, pessoal, a primeira coisa que eu quero colocar na minha aula para você sair daqui com a ideia boa na cabeça. Enquanto professor de língua portuguesa, sabe o que é que eu percebo? Que muitas vezes impede a galera de aprender gramática, impede a galera de aprender língua portuguesa. Sabe o que é que impede? É começar sem estratégia e começar errado. Muitos estudantes querem aprender língua portuguesa, aí qual é o primeiro assunto que ele vai estudar? Acentuação gráfica. Começou errado. Se você tem muita dificuldade, você não vai entender a acentuação gráfica. Porque antes de estudar acentuação gráfica, você teria que ter uma base de fonologia. Você precisaria saber o que é um oxítono, uma paroxítona, uma proparoxítona, um monossílabo tônico, um ditongo crescente, um ditongo decrescente, uma vogal, uma semvogal. Se você não sabe disso, como é que você vai aprender acentuação gráfica? Outros começam a estudar sintaxe, não, vou pegar o primeiro assunto aqui, vou começar com crase, que é o que mais cai. Você não vai aprender. Não é assim, gente. Você não pode pensar um conteúdo da gramática e já começar a estudar, não. E eu digo isso com a experiência que eu tenho. Como assim, professor? De concurseiro, daquele que estava aprendendo, digo a vocês, do zero. Eu comecei a estudar língua portuguesa e eu não esqueço nunca, gente. Eu comecei com regência. Como é que eu ia entender se eu comecei por regência? Eu não sabia nem o que era uma preposição. Então, eu sofri muito no começo por não ter uma estratégia de estudo. Qual é a minha sugestão para você? É que você siga o cronograma de conteúdos do isolado. Siga a sequência de conteúdo isolado. Professor, qual é a sequência que eu devo seguir? Ó, pronto, você vai pegar, o primeiro encontro é uma mentoria, beleza? Professor, vai também de grade curricular que não se adequa em muitos estabelecimentos de ensino. Eu sei que não se deve esperar somente. Exatamente, perfeito, minha amiga. Perfeito, viu? Então vamos lá. Professor, hoje é o encontro de mentoria. Mas qual é o primeiro conteúdo de língua portuguesa que eu tenho que estudar? Gente, você tem que começar com o texto.
Você tem que começar com o processo de interpretação de textos e modos de citação do discurso alheio. Professor, o que é isso? Modo de citação do discurso alheio é você precisará entender o que é um discurso direto, o que é um discurso indireto, você vai precisar entender o que é uma paráfrase, você vai precisar entender o que é uma ilha textual. Você vai precisar entender o que é um discurso irônico, show de bola? Então, eu quero que vocês comecem. A primeira coisa que você vai fazer, vai colocar conteúdo 1, interpretação de texto. Professor, como é que eu estudo interpretação de texto? Qual é a primeira dica que o senhor me dá? Leia. Comece com o processo de leitura. Professor, é porque eu não gosto de ler. Gosta. Pode ter certeza. É porque talvez você não está lendo aquilo que gosta. Professor, eu posso começar a ler uma coisa de que eu gosto? Claro, por exemplo, no meu caso, né? Eu gosto muito de corrida, eu pratico a corrida, é um esporte pelo qual eu tenho uma grande paixão. Então, quando eu estou comprando os meus livros agora, eu estou comprando mais livros que falem sobre corrida, sobre atletismo, sobre corrida, sobre esporte, porque é uma coisa que eu leio e eu gosto de ler. Então, vamos supor, se você é uma pessoa que está estudando para carreiras policiais, poxa, comece a ler sobre isso. Ler um livro que fala sobre um presídio, sobre a rotina policial. Ah, se você é professor, professora, leia um livro de alguma área de que você gosta. Ah, professor, eu gosto muito da educação infantil. Leia sobre isso. Leia um livro da educação infantil. Não, professor, olha, eu gosto muito de culinária. Pense como eu gosto de culinária. Leia um livro sobre isso, um artigo. Tenha o hábito de leitura. Por quê, galera? Muitas vezes a galera não passa em concurso, não é nem porque não sabe o conteúdo, não. Ela sabe, só que ela não tem o hábito da leitura. Aí vai ler, vai pegar um concurso, lê a prova lá, o que acontece? Não sabe ler. Passa 30 minutos para ler o texto, para interpretar. E esses 30 minutos que tu perde no texto, falta lá nas questões de gramática, você não finaliza a prova. Então, comece estudando interpretação de texto com o ato da leitura. Professor, aí vamos supor, se eu já li, se eu já tenho o ato da leitura, se está tudo dando certo e tal, enfim. Então, o que é que acontece? O que é que eu vou fazer? Aí você já vai começar a colocar o pezinho na gramática. Você vai iniciar estudando fonologia e depois que você estudar fonologia, você vem para a acentuação. Pronto, professor. Então vamos lá. Eu não posso estudar acentuação sem estudar fonologia? Pode não. Não pode. Por quê, professor? Estou pressupondo que você está começando do zero. Você tem que conhecer a fonologia, não precisa se aprofundar, mas só o básico da fonologia você tem que entender. O que é um ditongo crescente e o que é um ditongo decrescente. O que é um hiato. Qual é a diferença entre monossílabo tônico e átono? E professor? Eu tenho que fazer isso? Tem que fazer isso, beleza? Vou já indicar, viu, minha amiga? Inclusive, ela está aqui atrás de mim para mostrar a vocês. Separei esse momento também. Professor, quando eu tiver bem fera em fonologia, eu tiver decorado as regras de acentuação, porque a acentuação realmente é decorada, viu, gente? O que é que eu vou fazer? Vou pegar essa parte de morfologia. Professor, o que é que a gente estuda em morfologia? Principalmente as 10 classes. E aqui eu chamo a atenção para duas bancas. Professor, tem alguma banca que foca nisso daí? Tem, ó. É a IDECAM e a IDIB. Se você vai fazer algum concurso cuja banca seja IDECAM, seja IDIB, e eu também cito, galera, ó, a IBFC. Se é uma dessas três bancas aí, você tem que devorar fonologia, morfologia, na verdade. E professor, Galera, vai fazer concurso da IDECAM, é o seu foco. Se você for estudar só um assunto para a IDECAM, só um assunto para a IDIB, para a IBFC, é o quê? Morfologia. Devore as 10 classes de palavras. Show de bola, professor. Professor, e depois que eu estudar morfologia, eu venho para onde? Para análise sintática do período simples. O que é que eu vou estudar no período simples, professor? Você vai estudar o sujeito, você vai estudar o predicado, vai estudar adjuntos adverbiais, beleza?
Relaxa, irmão, Deus abençoe, viu? E professor, depois que eu estudar morfologia, aí eu vou para a sintaxe do período simples. Exatamente. Professor, depois da sintaxe do período simples, vem a sintaxe do período composto. Aí você vai estudar aquela pedrinha no sapato, que é o quê? Oração subordinada, oração coordenada, oração subordinada substantiva. Show de bola, professor. Então, se eu começar, professor, com interpretação, depois for para fonologia, depois for para acentuação, depois for para morfologia, sintaxe do período simples, sintaxe do período composto, vai ter uma lógica, gente, você vai perceber que você sempre vai puxar um assunto anterior. Quando você for estudar acentuação, você relembra tudo de morfologia, de fonologia. Quando você for estudar sintaxe, você vai relembrar tudo de morfologia. Então é uma escadinha. Eu estou dando o caminho da aprovação para você. Se você seguir essa sequência, não tem como dar errado. Professor, e quando eu estudar a sintaxe do período composto, eu venho para onde? Venho para a pontuação, gente. E aqui, se você só tiver um assunto para estudar, você vai estudar o assunto da vírgula. Professor, então se eu sou uma pessoa que não tenho muito tempo para estudar, pontuação é um mundo, é muita coisa. Ah, eu não tenho muito tempo para estudar, o que é que eu faço? Pego só a vírgula, já é suficiente. Ah, professor, entendi. E professor, depois que eu entender tudo da vírgula, eu venho para onde? Para crase e regência. Esses assuntos, gente, eles andam juntos, não tem como separar. Crase e regência. E aqui, galera, todas as bancas cobram, até a FGV, que é uma banca que não cobra muito gramática. E por último, você pega a parte de concordância verbal e nominal. Professor, mas ainda faltou um conteúdo ou outro, faltou. Mas esses daí, gente, já são suficientes para você ter aprovação. Deixa eu me dar uma informação para você. Se você inverter essa ordem que está aí, que eu coloquei para você, o fracasso, gente, é mais provável. Não, professor, olha, eu vou começar logo com morfologia. Não faça isso, não. O fracasso é mais provável. Não, professor, eu vou começar por análise sintática do período simples. Não faça isso. O fracasso é mais provável. Professor, eu sei que tudo isso aí cai em concurso, mas eu sei que nem todos esses conteúdos que o senhor está mostrando aí fazem parte de todas as bancas, e eu estou ciente disso. É por isso que agora você vai conhecer comigo o principal perfil das bancas. Eu quero mostrar o que é que as bancas cobram, exemplificando para você. Como assim, professor? Veja só. A banca FGV. Professor, e a banca FGV? Olha só, o conteúdo mais cobrado na FGV, sem sombra de dúvidas, é interpretação de textos. E quando eu falo interpretação de texto, a galera imagina que vai aparecer um textão bem grandão para você interpretar. Infelizmente, a FGV não trabalha assim, gente. A FGV, ela gosta muito de pegar ditados ou pensamentos de filósofos e pedir que vocês interpretem. Ela gosta muito de trabalhar com a interpretação envolvendo raciocínio lógico. Não acredito não, professor. A FGV trabalha raciocínio lógico em português? Trabalha, gente. A FGV trabalha raciocínio lógico na sua programação. Como assim, professor? Ela vai querer que você utilize a lógica para interpretar. E professor, é. Então, o conteúdo mais cobrado é interpretação de texto. Fica gravado assim, viu, minha amiga? Todas. Professor, e quando eu for estudar interpretação de texto, eu tenho que estudar o que também? Tipologias textuais. O que é isso, professor? Vocês vão estudar tudo isso comigo. É texto narrativo, descritivo, dissertativo, texto injuntivo, texto lírico. Você precisa conhecer quais são as principais tipologias textuais. E professor, tem. Então vamos lá. Se eu tivesse que trabalhar um único assunto, você que vai enfrentar a FGV, ó, eu sei que a galera aqui vai fazer o concurso do Estado, por exemplo, a Fernanda, né? Eu sei que a Fernanda é professora. Então, veja só, Fernanda, se você tivesse que estudar só um assunto para a banca FGV, seria interpretação de texto. Vamos supor que você está com a rotina muito corrida, estuda interpretação de texto. E os outros, professor? Conto com a sorte. Mas interpretação de texto é o que vai cair mais. Aí, professor, depois que eu estudar interpretação de texto, eu venho para cá, ó. Após isso, estude semântica. Professor, o que é semântica? Eu não sei o que é isso, não, professor. Nunca estudei. Gente, semântica significa sentido.
A banca adora trabalhar os sentidos das palavras com você. Ó, ela vai pedir que você identifique o valor das conjunções. Ela vai pedir que você entenda de processo de modalização. Professor, e o que é modalização? Deixa-me adiantar isso para você. Gente, você já ouviu falar que a parte de modalização cai muito em concurso? Provavelmente você nunca ouviu esse nome, mas isso cai de modo indireto. Já ouviu aquele ditado que diz assim: olha, as palavras revelam um homem. Quando fulano fala, eu entendo quem ele é. Quando Pedro fala de João, eu sei mais sobre Pedro do que João. Já ouviu isso daí? Isso tem tudo a ver com modalização discursiva. Por quê? O que é modalização discursiva? Modalização discursiva é quando o autor revela sua opinião por meio de uma única palavrinha. E é, professor, é quando o autor revela sua opinião por meio de uma única palavrinha. Imagine o seguinte caso, eu digo assim, galera, infelizmente, amanhã eu irei à academia. Olha aqui, infelizmente, amanhã eu irei à academia. Galera, você concorda comigo que esse, infelizmente, mostra que eu não gosto de ir à academia? Revelou minha opinião sobre a academia? Revelou, professor. Isso é modalização. Quando o autor revela sua opinião por meio de uma única palavrinha, o nome disso é modalização. E a FGV adora cobrar isso. Professor, aí a banca vai também cobrar a mudança de sentido relacionada à posição dos vocábulos. Professor, como assim? Gente, a mera inversão de uma palavra muda todo o sentido. Como assim, professor? Deixa eu levar vocês aqui para exemplificar. Imagine que eu chego para você com duas frases, olha. Carlos é um professor simples. Olha aqui. Carlos é um professor simples. E agora, professor, eu coloco assim, olha. Carlos é um simples professor. Professor, tem diferença nessas duas frases? E muita. Você consegue ver a diferença? A FGV adora trabalhar isso. Olha, Carlos é um professor simples. Gente, eu estou falando de simplicidade. É como se fosse uma pessoa humilde, né? Uma pessoa que não tem muita estripulia aí no modo de falar, de se comportar. Uma pessoa simples. Mas quando eu digo Carlos é um simples professor, gente, isso é um desprezo ao Carlos. Quando eu digo Carlos é um simples professor, eu estou dizendo, é um professor qualquer aí, um professorzinho e tal. Qualquer professor aí é o Carlos, entendeu? Então, olha, em cima eu estou elogiando, embaixo eu estou desprezando. Olha aí que interessante. Então, a mera posição de uma palavra altera tudo. Imagina que eu chego para você e olhar aqui o nome da última participante foi Andréia. Eu digo assim, olha, Andréia é uma velha amiga. Eu tô chamando a Andréia de velha? Não. Velha amiga, eu tô dizendo assim que é uma pessoa com quem eu tenho uma amizade há muito tempo, uma amizade confiável, né? Então, a mera troca de uma palavra, agora se eu dissesse assim, olha, Andréia é uma amiga velha, aí eu já estaria falando da idade. Tá entendendo? Então, a mera posição de uma palavra altera tudo, gente. Professor, a FGV adora cobrar isso, ela ama, adora, chega, chora. Muda a semântica e a classe da palavra. Perfeito, viu? Exatamente. Professor, isso vai cair na FGV? Vai cair na FGV. Show de bola, professor. Aí a banca vai cobrar o que mais de mim, ó? Além das conjunções, a FGV adora verbos. Gente, vocês vão ter que devorar os verbos. Aquela parte de verbo que está no pretérito perfeito, no pretérito imperfeito, voz ativa, voz passiva, tudo você vai ter que estudar tudo sobre verbos. Vai fazer concurso da FGV? Devore os verbos. Show de bola, professor, entendi.
A FGV ama isso. Professor, aí depois que eu estudar essa parte, eu venho para sintaxe. E aí na sintaxe, gente, vocês vão focar nessa parte de orações reduzidas e orações desenvolvidas. Professor, o que é isso? Vocês vão estudar comigo, certo? Não se preocupe. E além disso, gente, você tem que entender muito bem a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Professor, eu já percebi que quando a banca vai cobrar complemento nominal e adjunta nominal, ela cobra diferente. Cobra. Ela diz assim: assinale a alternativa em que a preposição é solicitada por um vocábulo anterior. Ela está querendo saber o complemento nominal. Enfim, vocês vão estudar tudo isso comigo. E por último, você tem que estudar reescritura de frase. Professor, o que é isso? Reescritura de frase. Ela vai pegar uma frase e vai dizer assim: olha, a alternativa que reescreve essa frase de modo correto é. Vocês vão fazer isso comigo também. Agora, por último e não menos importante, vejam atenção. Não se esqueça de fazer uma oração antes de responder as questões dessa banca. Pessoal, a FGV é aquela coisa que, infelizmente, você vai estudar, mas muitas vezes você vai ter que contar com a sorte. Por quê? Porque às vezes ela dá o gabarito o menos provável possível. Você olha para as alternativas, aí você diz assim: eu tenho certeza plena de que é a letra A banca da letra D. Professor, e aí? É assim, você vai ter que contar com a sorte em certos casos. Por isso que o que eu digo como dica para a FGV é que você foque em responder questão. Jefferson, ela tem uma lógica própria. Jefferson, se você for fazer concurso cuja banca seja FGV, o conselho que eu dou para você é que você responda muitas questões, para você começar a se habituar. E quando você for começar, gente, as primeiras questões são só pancada. De 10, a gente erra 8. Com um tempo, você vai perceber que isso vai melhorar. Vamos tentar fazer uma questão de interpretação da FGV? Vamos tentar, só para você dar uma olhadinha? Eu vou levar vocês aqui para a prática. Olha aqui, a primeira questão. Ela diz assim, olha, é uma questãozinha de interpretação. A Polícia Civil cumpriu, nesta quinta-feira, 2 mandados de prisão na zona leste de Porto Alegre contra ladrões de veículos. Um deles, que havia rompido tornozeleira eletrônica, após ter progredido de regime, foi recapturado no bairro Glória e, segundo investigação, seguia cometendo crimes. A afirmação abaixo, que pode ser inferida após a leitura do texto, é: galera, eu queria que vocês tentassem fazer essa questão com calma, sem pressa, na tranquilidade de Jesus. Vamos lá. Vocês vão colocar para mim o gabarito aqui no chat. Eu sou letra A, letra B, enfim, quero que vocês tentem marcar. A gente marcando letra D. Vamos lá, eu quero mais respostas, tá pouco aí. Muita gente de letra D, beleza? Vamos lá, vou levar vocês para responder. Galera, sabe como é que a gente vai responder a essa questão? O jeito bem clássico, desenhando. Eu vou desenhar literalmente para você aprender. Ele diz assim: a Polícia Civil cumpriu nesta quinta-feira 2 mandados de prisão na zona leste de Porto Alegre contra ladrões de veículos. Um deles, que havia rompido tornozeleira eletrônica, após ter progredido de regime, foi recapturado no bairro Glória e, segundo a investigação, seguia cometendo crimes. Vamos lá. Vou desenhar aqui para a gente entender direitinho. Olha o que é que estava acontecendo. Nós tínhamos 2 rapazes, beleza? O primeiro, que eu vou chamar de A, tá aqui o bichinho, ó, todo se rindo, e ele tem uma tornozeleira eletrônica.
Show de bola. O segundo é o B. Vou desenhar aqui, ó. Professor, o que é isso? É um revólver. E esse chifre é para indicar que ele é mau. E aqui de lado, ó, é a tornozeleira dele. Ele quebrou a tornozeleira. Veja só, o que foi que aconteceu com esses rapazes? É o seguinte, na cadeia, falando bem popularmente, existe um sistema que é assim. Os caras estão presos, só que chega um momento em que eles são liberados temporariamente, né? A saidinha, digamos assim. E eles saem com a tornozeleira e tem um momento de eles voltar, né, para o presídio. Show de bola. O que é que aconteceu? Não é? O que é que aconteceu? Eles saíram juntos. O A saiu junto com o B. Eles foram liberados temporariamente. Só que a banca disse que um deles quebrou a tornozeleira eletrônica e seguiu cometendo assalto. Ou seja, se um deles quebrou a tornozeleira e seguia cometendo assalto, esse um deles faz dizer o seguinte, ó, um voltou para o mal, o outro ficou tranquilo. Então, nem todos voltaram a cometer crimes, não. Nem todos quebraram a tornozeleiras. Um deles, ou seja, foi o B. O B, ó, ele foi liberado, mas o que foi que ele fez? Ele quebrou a tornozeleira e foi cometer assalto. Já o A, não. O A foi liberado, continuou com sua tornozeleira eletrônica, ele não quebrou a tornozeleira, e ele seguiu a sua vida dentro da legalidade. Ele não foi fazer nada de errado. Então, foi só um que foi para o caminho do mal. Vamos tentar achar isso, então, lá na resposta. Ele disse assim, ó, letra A. A utilização de tornozeleiras eletrônicas se tem revelado completamente inútil. Galera, foi completamente, foi não, gente. Sabe por quê? Porque só um deles quebrou a tornozeleira eletrônica. É tanto que ele diz assim, olha, um deles que havia rompido a tornozeleira eletrônica, então não é completamente. Foi só um. Olha o B, diz assim, olha, a libertação de prisioneiros por progressão de regime é um incentivo à volta da vida criminosa. Galera, não é um incentivo, não. Porque se fosse, os dois tinham voltado para a vida criminosa, mas só um voltou. Ou seja, volta se quiser. E é, professor, volta se quiser. Um deles voltou. A banca diz, não foram todos, não foram os dois, foi um deles. Então não pode ser a letra B. Porque não é um incentivo, né, professor? Se fosse um incentivo, todo mundo voltava, perfeitamente. A letra C diz assim, olha, a lei não pode evitar a volta de ladrões de veículo à vida do crime, já que tornozeleiras são rompidas. Galera, ele diz, as tornozeleiras. Foram as tornozeleiras? Não, foi só uma, gente. Foi uma tornozeleira só, a banca deixou claro, olha, um deles rompeu a tornozeleira, foi só um. Então não foram dois, professor, é verdade. Então, quando a banca disse as tornozeleiras, ela generalizou. Não pode ser a letra C. Letra D diz assim, olha, nem todos os criminosos que são libertados por progressão de regime voltam à vida do crime. Perfeito. Nem todos, porque foi só um que voltou, né, professor? Foi só um que voltou. Então, nem todos voltam. Show de bola, gabarito, letra D. Professor, olha a letra E. Diz assim, os criminosos que continuam na sua vida criminosa, mesmo após a soltura, são recapturados. Gente, os criminosos não, porque foi só um. Beleza? Então, o gabarito é letra D. Galera, esse é o tipo de interpretação de texto da FGV. Vai fazer o concurso da FGV, a sua banca é desse jeitinho. Ela gosta desse tipo de questão. Vocês perceberam que nós utilizamos um raciocínio lógico pesado aqui? Vamos tentar fazer outra questãozinha com a FGV? Só para você ver como é que ela trabalha a interpretação de texto, levando lá para a parte de morfologia também. Olha aqui a questão 2. A questão 2 diz assim: o valor básico da conjunção e é o de adição.
E por isso, os termos unidos por ela, nesse caso, podem ser trocados de posição na frase sem que se altere o sentido. E aí, galera, ele diz assim: a frase abaixo, que mostra modificação no sentido em caso de troca da posição dos termos, é. Vamos tentar fazer? Pode fazer com muita calma, sem pressa. Boa noite, meu amigo. Como é que você tá, meu irmão? Muita gente indo de letra B, será que é? Pior que não, minha amiga. Não é isso. Letra A. Ó, o gabarito está bem modificado. Vamos lá. Vou levar vocês aqui, galera, para o quadro branco, certo? Vou só tomar uma aguinha para a gente entender direitinho. Professor, eu não entendi muito bem essa questão. O que é que a banca está tentando dizer para você? Vou levar você aqui para o quadro branco, certo? Vamos lá. Esse quadro branco ajuda, viu? Meus queridos, olha essa frase aqui. Eu vi, eu vi Fernanda, eu vi Fernanda. É, exatamente, viu? E João. Vamos lá. Eu vi Fernanda e João. O que é que acontece? A conjunção E está aqui na frase, ó. Está aqui a conjunção E. Ela liga dois termos. Ela está ligando o primeiro termo, que é Fernanda, a João. Então, ela liga dois termos. Show de bola, professor. Mas você concorda comigo que se eu inverter esses termos, a frase não vai perder o sentido? Você concorda? Vamos inverter? Imagina que eu faço o seguinte, olha. Eu vi João, João e Fernanda. Pronto. Eu vi João e Fernanda. Você deixou de entender a frase? Ela ficou sem lógica? Ficou, não. Então tá perfeita, professor. A frase está tranquila, show de bola, ótimo. Entendi, professor. Então vamos lá. Mas imagina que eu pego essa frase aqui, ó. Dormi e sonhei. Ó, dormi e sonhei. Galera, ó, a conjunção e também está ligando dois termos. Está ligando o dormir ao sonhei. Inverta. Fica assim, sonhei e dormi. Faz sentido isso? Não, porque primeiro a gente tem que dormir para depois sonhar. Fica sem sentido. De certa forma, fica meio que ilógico, né? Show de bola, professor. É verdade. Então, professor, quando eu digo dormi e sonhei, se eu inverter, a frase perde o sentido. É isso que a questão está querendo achar. A questão está querendo um em que você não possa inverter, porque senão vai gerar uma perda de sentido. Show de bola? Vamos ver aqui para você entender direitinho. Olha aqui. Letra A diz assim: olha, comprei cravos vermelhos e rosas amarelas.
Galera, se eu dissesse assim, olha, comprei rosas amarelas e cravos vermelhos, você entenderia a frase? Entenderia, professor? Entenderia. Então, não pode ser o gabarito. Olha a letra D, diz assim, olha, vesti a camisa e pus a gravata. Inverta. Pus a gravata e vesti a camisa. Já imaginou? Já pensou? O cara colocando a gravata por baixo e a camisa por cima. Faz sentido isso? Faz não, professor. Faz não. Não tá na moda, fica feio. Pois é. Então, se você inverter aqui, perde o sentido, gente. Muda bruscamente. Então, nesse caso, o gabarito é letra B, de bolo de pote, que é uma delícia. Professor, olha a letra C. Diz assim, olha, comprei canetas esferográficas e folhas pautadas. Galera, se eu dissesse assim, olha, comprei folhas pautadas e canetas esferográficas, você entenderia do mesmo jeito. Letra D, comprei móveis novos e aluguei um carro. Se eu dissesse, aluguei um carro e comprei novos móveis, móveis novos, você entenderia? Entenderia, professor, numa boa, show de bola. Agora, olha a letra E, diz assim, pus os óculos e levantei da cadeira. Levantei da cadeira e pus os óculos. Você ainda entende a frase? Entende. Então, a única que perde mesmo o sentido, que fica ilógico, bruscamente, é a letra B de bolo de pote. Deu para entender a questão, meus queridos? Lembrando que o objetivo, gente, não é adiantar conteúdo. O objetivo aqui é só para você conhecer a banca FGV. Deu para entender, galera? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês gostariam de comentar? E aí? Pronto. Já conhecemos um pouquinho da FGV, agora a minha missão é mostrar para você a nossa tia Idecan. Gente, a banca Idecan é uma vovozona. Por que que eu digo uma vovozona? Porque ela é muito tradicional, gente. Muito, muito tradicional. Olha, eu já começo dizendo para você, diferentemente da FGV, a Idecan cobra geralmente uma ou duas questões de interpretação textual. As demais questões são relacionadas a uma gramática muito tradicional. Então é o seguinte, o que você menos vai encontrar na IDECAN é interpretação de texto. Nos últimos concursos, gente, ela tem colocado uma questão de interpretação de texto. Uma. Tem 10 questões. Uma é de interpretação de texto e o resto é tudo de gramática, né? É gramática pura, né? Fernanda fez aí esses concursos da Prefeitura de Mossoró, meu amigo, é gramática pura. Pura, 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 certo? Então, professor, eu já dei o bisu para você. Mas se você vai fazer banca e decã, qual é a primeira coisa que você deve fazer? Foque em morfologia. Galera, mais uma vez, é aquele dia da banca. A banca ama questões relacionadas à contagem de preposições e artigos. Galera, vocês vão ter que contar. A banca faz isso. Ela diz assim: olha, assinale a alternativa correta. Na frase acima, há 3 preposições e 4 artigos. Na frase acima, há 5 preposições e 3 artigos. Ela ama fazer isso. Então, você tem que estudar artigos e preposições. Olha a dica, ademais, há 2 palavras que são queridinhas da banca. O que e o se. Galera, vocês têm que estudar as funções do que e as funções do se. Tem que estudar. Vai fazer banca FGV, tem que estudar, tem que estudar. Função do que, função do se. Função do que, função do se. Que como pronome relativo, que como conjunção integrante, o se como partícula passivadora, tem que estudar o que e a função do se. Além disso, você terá também que decorar as conjunções, professor, mas isso é muito tradicional, decorar. Eu sei, gente, mas é assim que a banca trabalha. Vocês vão ter que pegar as conjunções que eu vou passar para você na sala de aula e decorar. Professor, mas existem muitas conjunções. Tem alguma em que eu devo focar? Tem, ó. Você vai ter que decorar as concessivas, as adversativas e as conclusivas. É o que a IDECAM mais cobra. Em resumo, seu foco na IDECAM deve ser morfologia, devore-a. Tem que devorar morfologia, tem que pegar, estudar, ler, assistir videoaula, tirar dúvida com o professor, fazer questão,
morfologia com força na IDECAM. Professor, e depois que eu estudar isso, vá para a sintaxe. E quando você for para a sintaxe, estude muito bem os tipos de sujeito. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado. Tem que ser um foco, porque a banca ama isso. E ela também, assim como a FGV, gosta da diferença entre complemento nominal e adjunto nominal. E é, professor, é. Tem que estudar o que é complemento, o que é adjunto. Só que aqui ela vai cobrar bem mais fácil do que a FGV. A FGV complica mais aqui nessa parte. A IDECAN ela já é mais tradicional, beleza? Nessa área gramatical, a banca costuma envolver questões de concordância, sobretudo com o verbo haver e o verbo fazer, meus queridos. Vocês têm que estudar o verbo haver e o verbo fazer. Professor, o senhor está dando o caminho da aprovação na IDECAN? É, se você seguir isso daí, gente, você está dentro. Siga, gente. Ah, professor, mas é muito chato ter que ficar. Meu querido, isso é o caminho da sua aprovação. Se você quiser passar, tá aqui. É a mentoria, porque daqui para frente, o próximo encontro é só gramática pura. Hoje eu estou dando um caminho para você. Professor, eu vou receber esse documento aí? Vai receber esse documento para ficar guardadinho com você. Além disso, gente, ó, ela vai cobrar para você anáfora, catáfora, catáfora e deixe. Professor, a gente vai estudar isso? Vai. São processos de referenciação. Beleza? Olha aqui, atenção. Todas as orientações aqui elencadas servem igualmente para a banca e DIB. Professor, por que a banca IDECAN é parecida com o IDIB? Gente, na verdade, a IDECAN é IDIB. Deixa eu contar um segredo para vocês. A IDECAN, assim como todas as bancas que são grandes, elas se fragmentam. Elas vão se fragmentar. Para quê, professor? Elas vão se fragmentar para pegar mais licitação. Então, a banca IDIB é a IDECAN, gente. Só muda o nome. Quando você vai fazer a inscrição, até o portal é o mesmo da IDECAN. Então, tudo que eu falei para você aqui serve também para a banca IDIB. Ela fez o concurso da Serra do Mel, vai fazer também um concurso aí da guarda, alguma guarda municipal, não me lembro, beleza? Professor, e como é que são as questões da IDECAN? Vamos fazer uma questãozinha? Vamos? Vamos fazer uma questãozinha da IDECAN só para você conhecer? Olha só, questão 3 diz assim, ó. A formação, próxima aula, faça sobre esse banco acesso e Sebrae. Faço sim, irmão. A formação profissional está eivada de crenças, valores e preconceitos de um sistema de representação sobre o que é polícia, o que é criminoso, o que é mulher, o que é o menor e o que é um negro. Aponta. Pela sequência sublinhada no período acima, os termos polícia, criminoso, mulher, menor e negro são, respectivamente, eu quero que vocês tentem fazer. Vamos lá. Façam com calma. Muita gente indo de letra D. Vamos lá. Pessoal, primeira coisa que nós temos que saber. Eu queria que vocês colocassem aqui no chat. É bom que vocês vão comentando, que eu vou vendo o nome de vocês, ou decorando, para a gente ter uma interação melhor. Se eu chegasse para vocês e perguntasse assim, o que é substantivo? O que é que você diria para mim? Coloque aí no chat. Eu espero você digitar. O que é substantivo? O que é um substantivo? Vamos lá. Nome, conceito, tudo que tem artigo também. Ó, tudo que vocês falaram está certo. Mas se eu tivesse que destacar um conceito mais ideal, seria o da Aira e o da Isonara.
Professor, por quê? Porque substantivo, gente, para você não ter o perigo de errar, é tudo aquilo que tem um conceito. Por exemplo, professor, imagine que eu chegue para você com esse objeto aqui. Eu não sei se vai dar para ver aí na câmera. Não sei se está dando para ver. Existe um conceito para isso daqui. Se alguém perguntar o que é isso, você sabe responder? Sei, professor, isso aqui é um fone, tem um conceito para isso, é um fone de ouvido. Pronto, então isso aqui é um substantivo. E é, professor, é. Tudo que tem um conceito é substantivo. Professor, e sei lá, isso daqui, ó. Professor, isso aqui que o senhor está na mão é uma caneta. Tem um conceito, então, né? Tem, professor, então é substantivo. Show de bola, professor. Ótimo. Professor, eu, eu tenho um nome. Eu tenho um conceito. Então, eu sou um substantivo. É, você é um substantivo. Beleza? Então, tudo aquilo que tem um conceito, galera, é substantivo. Agora vamos lá, professor. E o adjetivo? Quando nós estamos na escola, é bem mudadá, né? A professora diz assim: ah, adjetivo é tudo aquilo que indica qualidade. Qualidade. Por exemplo, olha, bonito é uma qualidade? É uma qualidade, então é um adjetivo. Inteligente é uma qualidade? É. Ai, professor, meu sonho é encontrar um homem bonito e inteligente. Minha filha, geralmente isso não acontece, certo? Geralmente, ou você vai encontrar um homem bonito, ou você vai encontrar um homem inteligente. Os dois é raríssimo, certo? Raríssimo, raríssimo, raríssimo. Só se você for uma favorita de Deus, certo? Geralmente, se é bonito, não é muito inteligente. Se é inteligente, não é muito bonito, né? Infelizmente, é assim. É um conto de fada. Mulher, olha, se for inteligente, tá bom. Se satisfaça, é muita coisa já, viu? Então é o seguinte, professor. Aí, adjetivo é tudo aquilo que é uma qualidade. É, gente, só que esse conceito, às vezes, ele é confuso na hora da prova. E imagine que eu chego para você com essa palavrinha aqui, olha. Legali, legalidade. Galera, legalidade é um substantivo ou é um adjetivo, legalidade? O que é que vocês acham? É um substantivo ou é um adjetivo? Legalidade. É um substantivo, substantivo, substantivo. Às vezes dá uma duvidazinha, né? Mas sabia que você tem um macete muito bom para saber o que é isso? Galera, se uma palavra for adjetivo, antes dessa palavra você consegue colocar um tão. E é, professor, é. Se uma palavra for adjetivo, antes dessa palavra você consegue colocar um tão. Eu consigo dizer assim, tão legalidade? Não. Mas eu consigo dizer, olha a Regina aí. A Regina disse, legal. Eu não consigo dizer tão legal. João é tão legal. Consigo, professor, tão legal é um adjetivo. Como é que eu sei que legalidade não é um adjetivo? Porque eu não consigo colocar um tão antes. Eu não consigo dizer tão legalidade. Inteligência é um adjetivo ou é um substantivo? Você consegue dizer tão inteligência? Não. Mas você consegue dizer tão inteligente. Beleza? Ah, professor, então vamos lá. O senhor está me mostrando duas coisas. Primeiro, que substantivo é tudo aquilo que tem um conceito. Já adjetivo é aquela característica, qualidade, antes da qual eu consigo colocar um tão. Perfeito, você consegue colocar um tão antes. Só tem que ter cuidado com uma coisa, gente. Na língua portuguesa, existe um rapaz danadinho chamado de artigo. Artigo, professor? É, artigo. Na escola a gente estudava quais são os artigos, aí o bichinho, o, a, os e as, né? Artigo definido aí, uma, uns e umas. Beleza? São artigos, professor, são os artigos da língua portuguesa. São os artigos da língua portuguesa. Beleza? Professor, aí vamos lá, o que é que acontece? Na língua portuguesa, os artigos, eles têm alguma função? Tem, gente. O artigo, ele transforma qualquer coisa em substantivo. Como assim, professor? Se eu pegar uma palavra e colocar um artigo antes dela, gente, essa palavra vira substantivo. É como se fosse uma mágica. Como assim, professor? Imagine que eu chego para você com a palavra
Linda. A palavra linda. Qual é a classe gramatical da palavra linda, professor? Eu consigo dizer. Tão linda. Consigo. Então é um adjetivo. Mas se eu chegar e fizer isso aqui, olha. A linda não chegou. A linda não chegou. Oh, quando eu digo a linda não chegou, esse a é um artigo. Logo, nesse contexto, a palavra linda virou o quê? Substantivo. E é, professor, é. O artigo, ele transforma as coisas. Eu gosto muito de citar as músicas do Djavan, porque o Djavan faz isso direto, gente, nas suas canções, nas suas composições. Há uma música dele que ele diz assim, ó, meu bem-querer tem um quê de pecado. Um quê. Esse quê é substantivo. Por quê? Porque ele colocou um artigo antes. A outra em que ele diz assim, basta dizer sim ou não, mas você adora um se. Esse se é substantivo, porque ele colocou um artigo antes, beleza? Então, com base em tudo isso, gente, vamos tentar ver como é que a IDECAM vai cobrar esse assunto para você. Veja o que nós estamos fazendo. Eu estou mostrando os principais tópicos para você e trabalhando umas questões. Show de bola? Vamos lá então, professor. Mostra aí a questão para ver se agora eu acerto. Veja só, ele diz assim: a formação profissional está eivada de crenças, valores e preconceitos de um sistema de representação sobre o que é polícia. Gente, quando ele diz assim, o que é polícia, é como se ele estivesse perguntando para você qual é o conceito de polícia. Ei, qual é o conceito? Ele pergunta o que é polícia. E tudo aquilo que é conceito na gramática a gente chama de substantivo. Aí ele diz assim, olha, o que é criminoso? Gente, ele está querendo saber qual é o conceito de criminoso. Ele não está falando da característica, não. Ele está querendo saber qual é o conceito de criminoso. É como ele chegasse para você e dissesse assim: ei, por favor, defina para mim qual é o conceito de criminoso. Então, se ele está querendo saber o conceito, isso aqui é substantivo. Ele diz assim: olha, o que é mulher? Gente, ele está querendo saber qual é o conceito de mulher, o conceito de mulher. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Se é conceito, é substantivo. O que é o menor? Ó, oh, esse o é artigo, o. Então, menor vai ser substantivo. E o que é o negro? Esse o é artigo, então negro vai ser substantivo. Professor, é tudo substantivo. Gabarito, letra D de dinheiro. Tá vendo como a IDECAM consegue pegar algo simples e complicar um pouquinho? Você viu, percebeu? Deu para entender a questão, meus queridos? Alguma dúvida, coisa do tipo? E aí? Deu para entender direitinho? Pessoal, eu estou falando muito rápido, tá ligeiro para vocês, tá difícil de entender, ou tá ok, tá tudo bem. Qualquer coisa pode me dar o toque aqui, viu, gente? Tá ótimo, tá dando certo, pronto, show de bola. Então vamos continuando aos pouquinhos, beleza? Olha a questãozinha de número 4, gente, olha, preste atenção. Não é obrigado você saber a questão, não. Eu estou mostrando tudo isso daqui, vocês vão estudar novamente comigo. É só para você ver como é que a banca cobra. Hoje você está dando seus passinhos iniciais. Eu não quero que você, é porque eu tenho que acertar a questão. Não, eu só estou mostrando o que é que a IDECAN faz, beleza? Olha aqui, questão 4, diz assim. Deixa eu baixar mais um pouquinho para ver se dá certo. Dá. O termo que, dos segmentos em destaque, apresenta-se com classificação morfológica diferente dos demais. Eu quero que vocês tentem fazer essa, gente. Não é obrigado a acertar, em nenhuma aula é obrigado a acertar. Muita gente indo de letra C, né? Letra C, letra C.
C. Meus queridos, só tomar uma aguinha para a gente explicar a questão, certo? Pessoal, é o seguinte: na língua portuguesa, a palavrinha aqui tem 27 classificações. 27, professor. 27. Professor, e aí? A gente precisa saber as 27. Gente, nem todo professor de português sabe. Sabia? Que nem todo professor sabe as 27 classificações do quê? Quanto mais você. Você não vai ser professor, você só quer passar num concurso. Professor, mas tem como o senhor, assim, mostrar algumas principais? Tem. Eu vou mostrar duas só. Na aula de morfologia, nós veremos 12, certo? Eu vou mostrar só duas hoje. Quais são, professor? Eu vou pegar o que e vou dizer para você que ele pode ser pronome relativo, relativo, ou ele pode ser conjunção, conjunção integrante. Vamos lá. Professor, como é que eu vou saber que o que é uma conjunção integrante? Bem simples, ó. Você vai conseguir trocar esse que por isso, você vai conseguir trocar esse que por disso, você vai conseguir trocar esse aqui por nisso. Show de bola? Pronto. Professor, mas tem alguma facilidade a mais? Tem, ó. Se você pegar o que e antes desse que tiver um verbo, pronto, você achou uma conjunção integrante. E é, professor, é. Pegou o que antes do que tem um verbo, pronto, professor, é conjunção integrante. Show de bola. Você vai ver isso comigo na prática. Professor, e para ser pronome relativo? Bem simples, gente. Ó, você vai conseguir trocar o que por o qual e seus variáveis. Tudo que envolva a palavrinha qual, por exemplo, o qual, a qual, na qual, dos quais, tudo que envolva a palavrinha qual. E é, professor, é. Show de bola, professor. Então vamos lá, dê um exemplo para mim na hora. Imagine que eu chego para você com essa palavrinha aqui, ó. O professor que saiu é legal. Galera, olha aqui essa frase. O professor que saiu é legal. Você concorda comigo que eu poderia dizer assim, olha, o professor, o qual saiu é legal. Se eu consigo trocar o que por qualquer coisa que envolva qual, pode ser a qual, da qual, qualquer coisa que envolva a palavrinha qual, eu vou dizer que esse aqui é um pronome relativo. Show de bola, professor. Agora imagine que eu faço o seguinte, olha, Carlos falou que o professor é legal. Você pode resolver essa situação de duas formas. Perceba que você tem o que aqui, e antes do que você tem um verbo. Opa! Professor, quando eu tiver um que, e antes do que tiver um verbo, eu vou dizer que esse que é o quê? Uma conjunção integrante. E é, professor, é uma conjunção integrante. Pegou o que? Antes do que tem um verbo, conjunção integrante. Mas se você quiser testar para ter certeza, ó, você vai passar um tracinho antes do que e vai tentar trocar tudo, tudo que está do que para frente, por isso ou disso. Será que a gente consegue, ó? Carlos falou, isso. Consigo trocar por isso, conjunção integrante. Beleza? Se o que for depois, como assim, minha amiga? Ó, se o verbo tiver depois do que, provavelmente vai ser pronome relativo. Tem que dar uma olhadinha, certo? Foi o que aconteceu no primeiro exemplo. Ó, você tem um que e depois do que tem um verbo. Aí ele tem mais uma tendência a ser pronome relativo. Show de bola? Então vamos tentar levar isso para a questão, professor? Vamos tentar.
Olha só o que é que tem lá na questão. Diz assim: letra A. Não é a observação que produz. Gente, eu conseguiria dizer assim, olha, a observação a qual produz. Se eu consigo trocar por a qual, esse rapaz é um pronome relativo. Olha aqui a B. Já a droga que a curou é como se fosse, olha, já a droga a qual a curou. Consigo trocar por a qual, então é pronome relativo. Está tudo igual até agora. Não tem diferença. Vamos para a letra C? A letra C diz assim, olha. Não se pode compreender que drogas eficazes. Opa! Pessoal, compreender é um verbo. É, professor. Se eu tenho um verbo antes, esse rapaz é uma conjunção integrante. Perceba que eu poderia dizer também, olha, não se pode compreender isso. Então, eu tenho aqui uma conjunção integrante. E por último, há de haver uma razão que explique a qual explique. Pronome relativo. Professor, a única que é diferente é a letra C. É a única que é diferente. Então, o gabarito é a letra C de contra-cheque. Deu para entender a questão, galera? Ficou claro aí para vocês? Na tranquilidade ou não? Sim. Pois vamos fazer mais um, ó. A banca IDIB, que é a mesma coisa da IDECAM. Vamos tentar fazer mais uma sobre o mesmo assunto, ó, só para você conhecer as bancas, ó. 5 diz assim: analise a sentença a seguir extraída do texto. Qualquer pessoa que se deixe fotografar hoje sabe que é assim. Se quiser descrição, melhor evaporar na hora do clique. Com relação à função sintática da palavra que, da partícula que, nas ocorrências 1 e 2 contendo a sentença a seguir, assinale a alternativa que apresenta suas corretas classificações. Quero que vocês tentem fazer. Muita gente de letra D. Vocês aprendem rápido, né? Ó, qualquer pessoa que se deixe, eu poderia dizer assim, olha, cadê a canetinha? Ó, qualquer pessoa a qual se deixe. Consigo trocar por a qual, pronome relativo. Sabe que, ó, gente, sabe é um verbo. É, professor, o senhor falou que quando eu tenho o quê? E antes eu tenho um verbo, ele vai ser o quê? Conjunção integrante. E você poderia dizer, né? Sabe isso, sabe isso. Então, gente, vocês acertaram. O gabarito é letra D de dinheiro. Show de bola? Professor, conheci a FGV, conheci a IDECAM, a IDIB, mas eu vou fazer o concurso da UFESA, professor. E lá na UFESA, professor, a banca é Compeve. Eu faço também o perfil da Banca Compele e a Funcerne para vocês. É muito comum eu estar no Instagram e a galera mandar mensagem assim: professor, a Banca Funcerne é parecida com a Compeve? Gente, na verdade, para mim é a mesma banca. Né? Tanto que no material que eu coloquei para vocês, a impressão que tenho enquanto professor é que os membros dessas bancas são os mesmos. Até os enunciados costumam ser iguais. Veja o que é mais cobrado em ambas. Professor, o que é que acontece? Gente, Funcerne e Compev, praticamente em português, é a mesma banca. Até o enunciado das questões, gente, é do mesmo jeito. Então vamos lá. Qual é que deve ser o seu foco na Compev e na Funcerne? Gente, primeira coisa, ó, tanto na Compev quanto na Funcerne, vocês têm que estudar modos de citação do discurso alheio. Eles cobram muito isso naquela parte de uso de aspas. As aspas foram utilizadas para. Cobra muito, beleza? Então você vai ter que estudar muito discurso direto, discurso indireto, ilha textual. Professor, mas onde é que eu vou encontrar esse conteúdo? Aqui comigo, na próxima aula do Isolado, você vai estudar toda essa parte de discurso direto, indireto, ilha textual, paráfrase, enfim. Então, é a primeira coisa.
que você tem que fazer. Eu acho que o André está aqui assistindo a aula, né? O André, eu sei que você vai enfrentar a Compev, meu irmão, foque nisso daí. Discurso direto, indireto, citação direta é algo que vai cair para você. Outra coisa, a parte de interpretação também é uma realidade. Professor, eu vou estudar interpretação de texto. Como é que eu estudo a maneira melhor assim? É assistindo vídeo aula de interpretação de texto? Não, gente. Não existe, galera, isso de você assistir duas, três, quatro, cinco videoaulas de interpretação de texto. Interpretação de texto é um assunto que você vai ter que estudar respondendo questão. Professor, de início, o que é que o senhor recomenda para mim? Enquanto concurseiro, eu estou iniciando agora. Não use o que concurso, não use o Gran Curso, né? A plataforma de questão. O que é que eu quero que você faça? Vá para o YouTube e coloque assim: questões de interpretação de texto comentadas. Assista a vídeos de resolução de questões de interpretação de texto. É a melhor forma, gente. Eu utilizei, minha noiva utilizou, foi aprovada aí também em um concurso, né? Acertou todas as questões de interpretação de texto. E eu dizia a ela, Fabiano, não vá assistir videoaula de teoria. Vá assistir videoaula com resolução de questão de interpretação de texto. Gente, é a melhor coisa que você pode fazer. Vai ali para o YouTube, coloca interpretação de texto, questão comentada. Vai aparecer tantos vídeos para você. Então, arroche ali, beleza? Além disso, olha, essas bancas adoram a classificação da palavra que. Isso que eu mostrei para você, né? Pronome relativo, e você também vai ter que decorar muitas conjunções, que ela vai perguntar se está ligando o período ou o parágrafo, beleza? Outra, professor, processo de anáfora e catáfora também são uma realidade. A banca ama falar de anáfora, de catáfora, e professor, ela ama fazer isso. Professor, mas como é que isso se dá na prática? Vamos testar? Vamos ver como é que a Compev e a Funcerv cobra isso? Olha a questão 6 aí, ó. Diz assim: incluindo a contracepção de emergência e como consegui-las. Professor, ele diz assim: no que se refere ao uso do vocábulo grifado acima, pode-se afirmar que, essa é vocês que fazem. Não, é a 6, irmão. Não é a 7, não é Alice, é a 6, não é a 7, não, viu? Quero que você faça só a 6, a 7 ainda não. Muita gente dizendo letra B. Vamos lá. Vou levar vocês aqui para o quadro branco, certo? Vamos lá para o quadro branco. Professor, a banca está falando de coisas tão estranhas, anáfora, catáfora, o que é isso? Ó, você vai ter que se acostumar. A Compev e a Funcern cobram muito isso, certo? Vamos lá. Primeiro, anáfora e catáfora. Anáfora e catáfora. Professor, o que é isso? Anáfora e catáfora. Eu sempre lembro um professor na faculdade que me dizia assim: olha, anáfora e catáfora é uma relação de antes e depois. Você vai apontar para o que está antes e para o que está depois. Professor, mas como é que eu vou saber esse negócio de antes e depois? Tem um bizuzinho, olha. Anáfora, gente, começa com an. Anáfora começa com an. E an lembra a palavrinha antes. Show de bola. Professor, se a metáfora é antes, catáfora é depois. É. Professor, como é que isso se dá na prática? Vamos lá. Deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Uma frase dá para explicar tudo. Diga só. Minha
sei lá, minha sala é linda. Por quê? Ela tem paz. Ó, minha sala é linda porque ela tem paz. Vamos lá, professor. Eu quero que você olhe comigo esse minha e também esse ela. Professor, veja só. Esse minha, ele está se referindo a quem? Minha o quê? Minha sala. Esse minha está apontando para a palavrinha sala. Show de bola, professor. Então, nesse caso, se ele aponta para a sala, ele está apontando para uma coisa que está depois. Se ele aponta para o que está depois, ó, ele está fazendo uma catáfora. Ah, professor, mas e esse ela? Minha sala é linda, porque ela quem, gente? A sala, opa, a sala, né? Então aqui, professor, ele está se referindo a sala. Então ele se refere ao que estava antes. Show de bola. Então isso aqui é uma anáfora. Vixe, professor, é isso? Anáfora e catáfora é uma relação de antes e depois. Tudo bem? Então, professor, deu para entender. Anáfora e catáfora é uma relação de antes e depois. Tudo bem? Vamos levar isso para a questão? Vamos levar isso para a questão? Dê uma olhadinha aqui. Ele diz assim: incluindo a contracepção de emergência e como consegui-las. Conseguir o quê, professor? As contracepções de emergência. Então ele está se referindo a algo que está antes, logo ele faz uma anáfora. Beleza? Ele se refere a algo que está antes, então ele faz anáfora. Aí ele diz assim: olha, letra B. No que se refere ao uso do vocábulo grifado acima, eu posso afirmar que ele diz assim: olha, antecipa uma informação citada anteriormente. Gente, antecipa como é que ele antecipa? Se antecipa, é que ele ainda vai dizer, não é não? Se fosse antecipa, ele ainda ia dizer. Então não é antecipa, ele retoma, beleza? Ele retoma, ele não antecipa, ele retoma. Letra B, tem função anafórica. Olha aí, tem função anafórica. Letra B, de bolo de pote, que é uma delícia. Trata-se de um pronome reto, o qual retoma uma informação citada anteriormente. Gente, olha, pronome reto, quais são? Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Pronto. Esse lá se inclui como pronome reto? Não, né? E letra D tem função catafórica, não é função anafórica. Show de bola? Então, gabarito, letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Meus queridos, vocês conseguiram entender a questão? Ficou tudo certo na cabecinha de vocês? E aí? Tudo certo, né? Pronto. Vamos fazer mais uma, só para você ver como é que a Compev cobra interpretação e gramática ao mesmo tempo? Olha só, questão 7 diz assim: aqui você morreu por excesso de velocidade e a vida seguiu sem você. Na segunda oração, e a vida seguiu sem você, a conjunção utilizada possui sentido, vocês que fazem. Letra B, letra B. Aí a banca full né? Meus queridos, ó, quando a banca Funcerne e a banca Compev falarem da conjunção e para você, você vai se preocupar com dois sentidos. Quais são, professor? Ó, dois sentidos. Ou ele vai ser aditivo, ou ele vai ser adver, adversativo. Ou aditivo ou adversativo. Como assim, professor? O que é o sentido aditivo? Gente, aditivo já está dizendo, é adição, é soma. Então, aqui você vai ter como se fosse um mais um. Você está somando.
Beleza? Já o sentido adversativo. Professor, o que é um sentido adversativo? Gente, sentido adversativo é um sentido de contradição, é um sentido de oposição, contradição, as coisas contrárias acontecendo. É tanto que você diz assim, ai meu Deus, minha vida está cheia de adversidade. É o quê? Coisas contrárias que estão acontecendo na sua vida. Beleza? Professor, e como é que eu vou saber que o E é adversativo? É só você conseguir trocar esse rapaz por mas. E é? É. Vamos dar uma olhadinha. Se eu chegasse para você e dissesse assim, olha, eu estudo e reviso. Eu estudo e reviso. Gente, eu estou dizendo para você que eu estou fazendo duas coisas. Eu estudo, é a primeira, e reviso. É soma, é adição, é como se fosse um mais um. Então, isso é o E com sentido aditivo. Mas se eu dissesse assim, olha, eu estudo e não aprendo. É como se fosse eu estudo, mas não aprendo. Será que a gente consegue levar isso para a questão agora? Olha aí, ele diz assim, ó. Aqui você morreu por excesso de velocidade e a vida seguiu sem você. É como se fosse, olha, mas a vida seguiu sem você. Consegui trocar por mas, professor. Perfeito, ó. Conseguiu trocar por mas, o sentido é adversativo. Gabarito, letra B, de bolo de pote, que é uma delícia. Show de bola? Meus queridos, deu para entender essa questão? Que eu ainda tenho mais uma orientação para mostrar para vocês. Tudo bem? Professor, eu já conheci o perfil da banca, deixa eu levar vocês ao quadro branco. Eu já conheci o perfil das bancas, mas eu tenho uma coisa que sempre é uma pedrinha no meu sapato. Eu estudo os conteúdos, aí eu entendo tudo. Mas quando passam um, 2 dias, 3 dias, eu esqueço totalmente. Gente, isso é normal. Isso é normal. Olha, eu sou professor de português. Faz alguns anos que eu ensino para concurso público. Mas se eu passar alguns dias sem estudar, sem pegar uma gramática, não é parecida, viu? É bem diferente. Já a FCC, ela já é mais tradicional, ela gosta mais da gramática. Professor, veja só, se o senhor passar alguns dias sem estudar gramática, gente, eu passo vergonha na sala de aula, eu esqueço as coisas. É por isso que a gente tem que ter uma estratégia de revisão. Revisão. Primeira coisa que você vai ter que fazer, gente, no seu cronograma, você vai ter que colocar português 2 vezes. Ah, professor, mas é que eu estudo tantas matérias, pessoal, não tem para onde correr. Não tem cabimento de português estar só uma vez, não, no seu cronograma, não. Tem que ter, gente, tem que ter português mais de uma vez no seu cronograma de estudo. Como é que você pode fazer? Você pode fazer o seguinte, olha, 2 dias. Um dia de teoria, que vai ser sempre na segunda, porque você vai estar comigo na segunda, assistindo minha aula, e um dia de revisão, que eu indico que seja no sábado ou no domingo, certo? Então tem que ter 2 vezes português. Um dia vai ser comigo, eu dando aula para você, e um dia você vai fazer a revisão. Show de bola? Aí, professor, como é que eu faço a revisão? Gente, é o seguinte, ó. O que é que acontece? Quando nós estamos estudando para concurso, você pega o assunto 1, estuda. Aí, o assunto 2 estuda. Aí, o assunto 3 estuda. Quando você chegou ao assunto 3 você não lembra mais nada do assunto 1, gente. Aí você continua, né? Assunto 4 estuda. Assunto 5 meu amigo, quando você está no assunto 5 você vai lá lembrar o que é que tu estudou no assunto 2. Então, qual é o bizu para você? Vamos supor que você tem 1 hora de estudo por dia. 1 hora. O que é que você vai fazer? Dessa 1 hora, você vai pegar 20 minutos. 20 minutos, beleza? E vai fazer a revisão. Professor, como é que eu faço minha revisão em português? É assistindo aula? Não. Você vai pegar suas anotações e vai ler de todos os assuntos. Professor, hoje é dia de ir para o assunto 6. Ó. O próximo assunto é o assunto 6, mas antes de você ir estudar o assunto 6, você vai dar uma passada, ó. Dá uma lida nas anotações do assunto 1, lê um pouquinho o assunto 2, o assunto 3, o assunto 4 e o assunto 5. Toda vida que você for estudar um assunto novo, você revisa todos os assuntos anteriores. Professor, é a chance da aprovação, viu, Lucas? Professor, mas eu vou perder tempo. Não vai nada. O que é que eu quero que você faça? Antes de estudar um assunto novo, revise todos os assuntos anteriores. Então, vamos lá. Próxima semana, a gente vai pegar o primeiro assunto de gramática. Beleza. Quando você vir assistir minha aula,
né, você vier assistir minha aula do assunto 2, antes de assistir a aula do assunto 2, tu tem que revisar o assunto 1. Professor, e quando eu for assistir sua aula do terceiro conteúdo, você tem que revisar o assunto 1 e o assunto 2. Professor, e antes de eu estudar o assunto 4, você tem que revisar o assunto 1, 2 e 3. Então, gente, são revisões que você nunca vai esquecer. Show de bola? Deu para entender, gente? Agora, gente, é uma lida rápida. Não é estudar tudo de novo, não. É dar aquela passada ali no caderno. Ah, o professor falou disso, o professor deu esse bizu, isso aqui, isso aqui, isso aqui. É rapidinho, uma revisão rápida. Show de bola. Deu para entender, gente, como é o processo de revisão? Ó, hoje vocês estão com a faca e o queijo na mão. Vocês conhecem os perfis das bancas, vocês sabem como estudar, a sequência de conteúdo que você vai ter que seguir, você sabe como revisar, beleza? Então você só não aprende se você não se esforçar. Tá tudo ok, gente? Vocês queriam tirar alguma dúvida comigo, perguntar alguma coisa, algo do tipo? E aí? Tudo ok? Mopaz. Pessoal, então é o seguinte, ó, vocês vão receber esse documento que eu mandei para vocês, beleza? Vão receber do mesmo jeito. Guarde isso daqui, galera. Ah, professor, mas é porque eu vou fazer só banco FGV. Mas guarde, gente. Vai ser criada assim a parte no Drive, viu? Coloca tudo lá. Tem a partezinha do Drive que coloca tudo. Show de bola? Então, meus queridos, ó, esse é o nosso primeiro encontro. Não é encontro de teoria, é um encontro de mentoria. Eu espero que vocês tenham pegado muitas informações aqui e espero que vocês apliquem, sobretudo, essa parte da revisão. Show de bola? A gramática, já tinha esquecido. Deixa eu tirar aqui que vai ficar melhor para vocês observarem. Eu vou parar de apresentar aqui para mostrar a gramática, certo? Deixa eu mostrar a gramática que eu utilizo e que eu utilizei. Oh, meu Jesus, espera aí. É parar de apresentar. Vou só parar de apresentar aqui. Pronto. Fica melhor de vocês verem assim. Trago sim, viu? O perfil da Banca Certo, nem se preocupe. Olha só, qual é a gramática que eu indico para concurso? Está aqui na minha mão. Deixa eu ver. Ó, tá aqui, ó. É A Gramática para Concursos Públicos, do autor Fernando Pestana, certo? Pessoal, essa aqui é a última edição, mas você pode pegar qualquer edição dessa gramática que vai ajudar. A primeira, a segunda, a terceira, tanto faz, beleza? Então, essa tem em PDF. Eu não tenho, mas ela tem na internet aí em PDF, beleza? Então, gente, olha, A Gramática para Concurso Público é o nome da gramática. E o autor é Fernando Pestana. É a melhor gramática que existe no Brasil. Não tem uma gramática melhor que essa. Pessoal, essa gramática é muito didática. Parece que o autor está conversando com você. Então, eu indico demais. Parece que está conversando. Eu indico 100%. Eu já li essa obra 2 vezes. Do sumário às referências bibliográficas. E é uma leitura maravilhosa, né? Estou fazendo a terceira leitura. Já estou na parte de sintaxe. Estou prestes aí a terminar a quarta leitura dessa obra. É perfeita, maravilhosa, indico demais, demais, demais. Show de bola? Então é isso, galera. Ó, foi um primeiro encontro de mentoria, um encontro para vocês formarem a base. Próxima aula, nós pegaremos o primeiro assunto de gramática. Show de bola? Qualquer dúvida, gente, ó, pode me procurar aí no Instagram, Prof. Carlos Eduardo, que eu ajudo vocês com o que for preciso, beleza? Um abraço, gente. Vai dar certo, vai dar tempo e vai ter festa.